estatutário ou seletista. O estatutário tem todo um regramento. O estatutário ele é regido por um estatuto e pela legislação. O estatutário, o servidor público estatutário, ocupa um cargo público. Uma vez aprovado no concurso, ele assume um cargo público. E aí ele passa a ter estabilidade no cargo público após aquele período que diz a Constituição Federal. Passado no estágio probatório, ele terá adquirido a estabilidade no cargo público. Geralmente tem que fazer concurso público, é a regra. E também ele pode ter, como por exemplo a Lei 8.212, que rege o estatutário, o servidor público estatutário da União. A 8.112 é exclusivamente para os servidores públicos da União, que também pode contratar pelo regime outro, que é a CLT, que a gente vai falar depois. Primeiro, eu estou falando do estatutário. O que é o servidor estatutário? E ele, para ser exonerado, ele vai ter direito a um PAD, Processo Administrativo Disciplinar, que vai lhe dar ampla defesa, contraditório, ele vai poder apresentar suas contraprovas, e isso tudo regido pelo seu estatuto, pela legislação própria e, logicamente, pela Constituição Federal, que é o manto protetor, né, desse trabalhador. Geralmente, se houver alguma reclamação, ele vai propor essa reclamação na Justiça Comum Estadual ou Justiça Comum Federal, dependendo do servidor. Ele pode ser sindicalizado, isso é regra, a Constituição Federal fala que todo trabalhador pode ser sindicalizado, e ele vai ter lá, no estatuto dele, vai estar prevista lá, estarão previstos os direitos dele, como, por exemplo, férias, 13º, as garantias constitucionais, eventualmente um abono, triênio, quinquênio, esses são os estatutários, regime estatutário, estatuto, aquele estatutário que passa no concurso público e ocupa um cargo público estatutário. Mais ou menos, essas são as regras. Regida também pela Constituição Federal, e ele passa a ter estabilidade no cargo, né? Essas são as normas gerais. Agora eu vou mudar de assunto, eu vou falar dos empregados, inclusive empregado público, e é aí que você entra, é aí que você e eu entramos. Nós vamos falar agora dos empregados públicos, que somos nós. Então, o empregado público, ele é seletista, regido pela CLT, de Getúlio Vargas, a CLT de 1941, dos anos 40, mas está em vigor até hoje. Então, nós, seletistas, somos empregados públicos e estamos numa função pública. O empregado público, por exemplo, existe Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, e nós, empregados públicos da administração direta, Prefeitura Municipal de Bom Jesus, por exemplo, Prefeitura Municipal de outra cidade. Esses são empregados públicos concursados. Eles têm que fazer concurso público também. É um contrato, assinam um contrato, são regidos pela CLT, mas eles têm também o manto protetor da Constituição Federal. O véu e o manto protetor, o mesmo que cobre e imanta e protege, lá que eu falei antes, o estatutário, protege também o empregado público seletista, aquele que fez concurso público e trabalha na administração pública direta, que somos nós. Então, ele é regido pela CLT, pela lei local, vamos ver qual a lei que a Prefeitura fez e a Câmara de Vereadores, mas também ele é regido pela Constituição Federal.
nós temos também a proteção da Constituição Federal, que nos protege também. Eventualmente, acumulação de cargos. Tanto o estatutário quanto o empregado, eles só podem ter 2 empregos públicos ou 2 cargos públicos se a Constituição permitir. Então, tanto faz o regime. Qualquer regime, estatutário ou seletista, só podem acumular cargos públicos se a Constituição permitir. Eu vou dar um exemplo aqui. Professores. Professor pode ter 2 vínculos, né? Médicos também, o pessoal da área da saúde. Então, mas são a exceção. Tanto faz o regime estatutário ou seletista, desde que haja permissão da Constituição Federal. Agora, para você exonerar, expulsar, mandar embora um trabalhador desse, como faz? No caso do estatutário, voltando para o estatutário, eles têm direito a um PAD, processo administrativo demissional, com ampla defesa, contraditório, vai ter todo o regramento lá no seu estatuto. Por isso que é estatutário, porque eles têm um estatuto. E também a proteção da Constituição Federal. Professor Ronan, e se eu for um seletista, empregado da prefeitura? De igual forma, nós também, para sermos exonerados, mandados embora, só se nós tivermos um PAD, processo administrativo disciplinar, com ampla defesa, contraditório, direito à defesa técnica por um advogado, dativo ou particular, e assim sucessivamente. Então, tanto faz estatutário ou seletista, terão as mesmas proteções, as mesmas proteção. Para você exonerar, você tem que ter motivação, tem que motivacionar o ato. Por que eu vou desligar um servidor, seja estatutário ou empregado público? Eu vou ter que motivar. Também as licenças. Geralmente, as licenças estão previstas no estatuto. Quem é estatutário, servidor público estatutário, que ocupa um cargo público, tem lá as suas licenças. Também, quem é um empregado público, o empregado público que ocupa uma função pública, né, que desempenha uma função pública no município, se ele for concursado, ele também terá lá as suas licenças. Existe na CLT, por exemplo, em caso de falecimento, casamento e assim sucessivamente. E também na norma local. Não se esqueçam que, muitas das vezes, a prefeitura também tem um regimento próprio, tem o regime do servidor público, né? E aí, uma outra questão agora. Professor, pode haver dois regimes na mesma empresa? Eu trabalho numa prefeitura. Posso ter 2 regimes na prefeitura? Estatutário e seletista? Então, isso foi um imbróglio generalizado causado pelos constitucionalistas no Brasil, né, lá do Supremo, que alterou um artigo da Constituição Federal que previa que só poderia haver o regime jurídico único. Então, havia um regime jurídico único. Depois derrubaram e pôde ter regime jurídico híbrido, 2 regimes jurídicos. Então, você tinha na mesma empresa contratados com 2 tipos de regime. E agora voltou ao regime jurídico único. Então, qual é o regime jurídico único melhor? Nas prefeituras, eles estão fazendo o regime jurídico único seletista, optando pelo emprego público. De qualquer forma, tem que ser concursado e, para ser exonerado, tem todas as garantias de uma sindicância, um processo administrativo, ampla defesa, contraditória, etc, etc. Então, todos os 2 têm a proteção do manto, ele é imantado pela proteção da Constituição Federal, tanto um quanto o outro.
Podem ser sindicalizados? Sim, também podem. Tanto o estatutário pode ser sindicalizado, e deve, quanto também o empregado público deve ser sindicalizado e pode ser sindicalizado. Eu recomendo a todos que se vincule ao sindicato. Eu, por exemplo, sou o empregado público municipal, concursado, e tenho o meu sindicato. Eu tenho lá meu advogado, tenho o presidente do sindicato e recolhe, sai no contra-cheque meu uma quantia descontada. Em compensação, eu tenho meu sindicato, tenho minha proteção, se eu precisar de um advogado, e assim sucessivamente. O regime, lá no estatutário, é o chamado regime próprio de previdência social. Para onde vai recolhido o recolhimento social em caso de morte, falecimento e aposentadoria? Então, os estatutários, eles têm o regime próprio de previdência social. Eles têm um regime deles, regime próprio de previdência social. Quer ver só? A Caixa Econômica, se eu não me engano, é a FUNCEF, se eu não me engano, é um negócio assim. O Banco do Brasil é Previ, eu acho assim. O Estado do Rio de Janeiro é a Rio Previdência. Eu já fui servidor, eu já fui concursado do TJRJ, analista judiciário, 3º grau, e lá eu recolhi, o período que eu fiquei lá, 2 anos e poucos, foi recolhida a minha previdência para o Rio Previdência. E o Rio Previdência comunicou ao INSS, porque eu retornei para a prefeitura e eu sou um empregado público, regido pelo Regime Geral da Previdência Social. Então, aí estão os dois regimes. Estatutário, regime próprio de Previdência Social. Seletista, regime geral da Previdência Social. Regime Geral da Previdência Social. É o chamado INSS. Então, nós, empregados públicos, no final de carreira, a gente vai se aposentar pelo INSS. Quem recolhe mais, aposentará com uma aposentadoria maior. Quem recolhe menos, aposentará com uma aposentadoria a menor. Isso vai do recolhimento que você faz, que a empresa faz para a gente, né? O patronal, no caso a prefeitura. Então, eis aí um panorama geral, eu disse um panorama geral do estatutário e o seletista. Você pode observar que praticamente são quase todos iguais. Guardado o que deve ser guardados, as vantagens e as desvantagens, tá bom? O TST, Tribunal Superior do Trabalho, já tem súmulas garantindo todos os direitos dos empregado público municipal. Ele tem toda a garantia já estabilizado nas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Igualmente, o pessoal do estatutário tem também lá as leis e os seus benefícios na Justiça Comum. A gente é da Justiça Trabalhista. Vara do Trabalho Itapiruna, Justiça do Trabalho, Vara do Trabalho, TRT no Rio de Janeiro e TST em Brasília. E já o estatutário, ele tem aqui a vara da Fazenda Pública em Bom Jesus, depois eles têm o TJ, Tribunal de Justiça, e eventualmente o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e assim sucessivamente. Esses são os dois leques. Você observa que os dois têm proteção legal, tá bom? Então, eis aí um panorama geral, estatutário e seletista.